Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Alguns eu não os via desde o jantar e pude vê-los novamente. Tem gente também chegando pela primeira vez, os nossos convidados. Muito obrigado por você estar aqui. Espero que você se sinta em casa. A nossa proposta dos nossos encontros é esse tempo de comunhão, de conhecer pessoas, de participar de um lanche que todos nós partilhamos, um lanche bem comunitário. Obrigado por você trazer e você permitir. Eu costumo dizer que a comida é apenas um pretexto para a gente se conhecer, para nós conversarmos, para a gente falar um pouquinho de assuntos que os homens gostam, as mulheres gostam. Os homens falaram de futebol, do Corinthians. Se bem que do Corinthians não está dando muito para falar, viu, irmão? Mas tudo bem, eu respeito você, corintiano. Eu não poderia deixar de lado, né, Alexandre? Brincadeira, viu, irmãos? Brincadeiras. Eu amo os corintianos. Ultimamente eu vou até torcer porque os flamenguistas ultimamente está difícil de aturar. Meu celular só tem figura do Flamengo, gente. Não é possível. E é bacana, mas acima de tudo, nós conversarmos um pouco sobre o casamento, a conjugalidade. A nossa proposta desses encontros que nós estamos nessa segunda leva, ela tem a ideia de olhar para a individualidade, mas como esta individualidade, ela ecoa na nossa vida conjugal. Nós temos uma história. Quando nós chegamos ao casamento, nós chegamos com uma série de bagagens, de marcas. Nós trazemos coisas muito boas, mas nós também trazemos feridas. E eu disse que muitos iniciam o casamento com a ideia de que juntos ali na relação conjugal, eles vão ser curados, as nossas carências vão ser supridas, as nossas dificuldades vão ser saradas, e nós vamos viver aquele sonho que as mulheres aprenderam nos filmes da Disney, né? Já viram os filmes da Disney, né? Lá o príncipe que luta, que batalha e chega até lá. E os homens para resolver também as suas questões, assim entram na conjugalidade. Se você já tem um tempinho de casado, você já passou do segundo ano, você já tem uma noção de que casamento não cura ninguém. Repita comigo, casamento não cura ninguém. O máximo que casamento vai fazer é revelar todas as feridas que você tem. Ela vai revelar as coisas que você precisa lidar. Claro que o outro, ele também participa do processo, que a nossa vida, o outro vai ser um protagonista. Mas ele não vai ter esse propósito e o casamento vai me curar e resolver as minhas questões. Isso não é verdade. Há muita coisa que você precisa compreender, entender. E não somente estas feridas, elas são enxergadas ou vistas, ou nos deparamos com elas, no transcorrer das fases do casamento. Por exemplo, algumas das suas feridas, elas vão se tornar muito evidentes quando você tem filhos. Quando eles nascem, você vai projetar muita coisa. Você vai ter que lidar com as heranças que você teve sobre como você foi educado, os usos, os costumes. Quando os seus filhos também passam pela adolescência, do mesmo jeito você vai ter que lidar, porque você vai relembrar, você vai olhar. E assim nós vamos enxergando muitas questões que nós precisamos lidar. Hoje eu quero continuar com o tema sobre a orfandade. Como a orfandade
ecoa na nossa conjugalidade. Ela está muito próxima da rejeição que nós vimos a semana passada. Se você perdeu, já está no YouTube, tá bom? Você pode entrar lá no nosso YouTube da PIB, você vai ver a palestra da rejeição, está ali. Compartilhe com outras pessoas e convide outras pessoas para estarem aqui no nosso encontro. Você viu a história de José, que a família de José, experimenta vários tipos de rejeições. Nós vimos que existe uma rejeição direta, José foi rejeitado pelos irmãos. Existe uma rejeição indireta, os irmãos se sentiam rejeitados pelo pai. Não porque o pai atacava os irmãos dele de forma direta, não, era porque José tinha sempre algo além. E este além era uma memória que fazia com que os seus irmãos sentissem ciúmes. Desperta o sentimento de inadequação. Me falta algo, inseguranças. É quando uma pessoa é valorizada e você não. Então, esta rejeição, ela vem pelas ausências. As questões que você gostaria que acontecessem, elas não acontecem. E existe a rejeição ilegítima. É aquela onde nós temos dificuldade de respeitar limites. A esposa de Potifar, Potífera, se sentiu rejeitada no momento quando José disse não às investidas sexuais dela. E ela reage com ira, reage acusando-o falsamente. Ela reage de maneira que ataca a vida de José ao ponto de ele ficar 2 anos preso. Quando nós olhamos para estas rejeições, como elas vão se construindo na nossa história. E estas rejeições na nossa vida, elas vão ecoando na conjugalidade. A orfandade, e aqui quando eu falo de orfandade, eu estou falando exatamente da relação com os nossos pais ou os nossos cuidadores. Quando eu falo de orfandade, eu estou falando de feridas que podem permanecer. Por exemplo, José, ele experimentou ou não experimentou orfandade? O que vocês me dizem? Sim, ele experimentou orfandade. Por quê? Porque ele foi privado da convivência do pai. Ele foi arrancado do seu povo, da sua língua, dos seus costumes. Do filho favorito, ele foi a ser escravo. E de escravo ele desceu mais um pouco ainda. Ele foi um escravo acusado de mau caráter, de tentativa de estupro. Essa era a acusação de José. Mas os irmãos de José, vocês acreditam que eles experimentaram a orfandade, sim ou não? Sim. Não porque eles não tinham o pai, mas na mente deles, porque eles não tinham o que José tinha, eles certamente se sentiam órfãos. Porque eles não eram ao olho do pai favorito. E este lugar era um lugar de repetição, você vai ver. Porque Jacó, também chamado de Israel, também tinha uma orfandade, mas de pai também. Por quê? Porque Jacó era filho favorito do pai? Também não era. Esaú era o filho favorito de Jacó. Ele era o filho favorito da mãe, mas do pai ele não era. Porque ele era gêmeo, mas ele nasceu depois do irmão. E você percebe esse quadro de repetições acontecendo. Então, Jacó, ele tinha uma orfandade paternal, porque ele não se sentia aceito da maneira. Então, esta ideia de orfandade, quando não tratada, a nossa tendência é repeti-la.
Então, quando nós falamos de orfandade, nós estamos falando que a orfandade, ela vai além do luto. Ela vai além do luto. E ela precisa ser tratada. Olha o que vai dizer o versículo de Gênesis, capítulo 42, versículos 50 ao 52. Foi assim que eu terminei a semana passada. Diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Esquecer não é a ideia da memória, gente. A gente não esquece de dor, a não ser que você leve uma pancada na cabeça e sofra de um problema chamado amnésia. Agora, esse esquecer é a ideia de foi tratado, foi curado. E ele coloca um marco a esta cura. Ao primeiro filho ele chama de Manassés, que significa esquecimento. Deus me fez esquecer. Ao segundo filho ele chama de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai conseguir prosperar no seu casamento e na vida quando as suas feridas forem tratadas. Você só consegue chegar até Efraim, que significa prosperidade, quando você passa por Manassés. Todos nós, em nossa história de vida, carregamos algumas feridas. E elas precisam ser curadas e tratadas corretamente. Então, quando eu falo de orfandade, eu não estou falando apenas de um luto. Existe sim essa orfandade, mas há outros tipos de orfandade. Olha o que vai dizer Gênesis capítulo 25, versículo 28. O filho favorito de Isaque era Esaú, por causa das saborosas caças. Sempre os homens se conquistam pela barriga, viu, irmão? O filho favorito de Rebeca era Jacó. Era Jacó. Então você já vê ali um sistema familiar que vai se repetindo várias vezes. Então existe a orfandade por morte, mas também existe a orfandade por abandono. Mas também existe a orfandade por divórcio. Existe orfandade por divórcio. E aqui eu não estou falando que necessariamente é uma escolha daquele pai ou daquela mãe estar distante desse filho ou dessa filha. Muitas vezes nós sabemos que existe a chamada alienação parental, que é quando um dos pais fala mal do outro. E quando isso acontece, na verdade, o filho em algum momento perde os 2 pais. Porque os estudos vão dizer que quem faz alienação parental, logo depois, quando este filho, ele entra em contato, porque todo filho vai querer buscar a sua origem, a sua identidade, ele descobre que este pai e essa mãe não era exatamente como esta mãe ou esse pai dizia. E aí a gente tem estudado, tem chamado um efeito bumerangue. Volta-se contra aquela mãe ou contra aquele pai. Por isso nós dizemos sempre, se você está passando e houve um divórcio, trabalhe para não atacar aquele pai ou aquela mãe. Porque os prejuízos serão não só do filho, porque em algum momento esse filho vai perceber. E quando esse filho ou essa filha descobre que este pai ou esta mãe não era como esta mãe ou este pai dizia, aí ele se vira contra. Se vira contra. Então existe a orfandade pelo divórcio.
Existe orfandade por distanciamento. Distanciamento às vezes por viagem, por emprego, não porque necessariamente eu queria, mas há um distanciamento, a dificuldade de conexão, a dificuldade de construir relacionamentos. Gente, relacionamentos profundos requerem convivência. Repita comigo, convivência. Por isso que Provérbios vai dizer que é melhor o vizinho perto, do lado, do que o parente longe. Por isso que a Bíblia vai dizer que há amigos que são mais chegados que um irmão. Porque tem a ver com convivência. Então, o distanciamento, sim, as distâncias longas, assim, de físicas, elas geram muitas vezes aquela sensação de estar só, do abandono. A orfandade também vem por causa dos vícios. O vício toma um pai. O vício toma uma mãe. Acaba roubando. E muitas vezes esta voz paternal ou maternal se desfigura diante do vício. Existe a orfandade também por negligência, por ausência. Muitos filhos órfãos que perderam os seus pais para o trabalho, para a empresa. Perderam os pais, foram roubados pelo trabalho. Mas também existe a orfandade por violência. A violência acaba expulsando os filhos para fora de casa. Porque aquele ambiente é tão hostil, é tão duro, é tão cruel, que muitas vezes estes filhos são expulsos. E muitos casamentos iniciam-se como resultado de rejeição e de violência. Quantas vezes eu já ouvi dizer, me conta a história do seu casamento. Ah, pastor, eu casei para sair de casa. Ah, eu casei porque as coisas estavam tão ruins. E a primeira pessoa que me ofereceu um pouquinho de atenção foi ele, foi ela. Então eu entrei. Mas eu não tenho a mínima ideia do que eu estava fazendo. A única coisa que eu queria era encontrar um lar, era encontrar um lugar. Há outras vezes que eu já ouvi dizendo assim, na verdade, eu não gostei dele ou dela, eu gostei foi da família dela. Porque eles me abraçaram, porque eles me acolheram, porque eles me receberam. E aí ela precisa fazer um novo casamento, porque eu tenho que receber essa outra pessoa. Nós temos falado muito a respeito disso. Então, há muitos tipos de orfandade. Repita comigo, há muitos tipos de orfandade. Em uma frase só, eu estou dizendo que orfandade é aquele lugar onde nós tivemos dificuldade por criar vínculos com um pai e com uma mãe. Estas dificuldades podem ser pelos pais, mas também podem ser pelos filhos. A dificuldade de absorver. Também existe isso. Por quê? Porque há muitas outras questões que envolvem. Deixa eu dizer, nem toda carência que uma pessoa tem é porque ela não recebeu. Existem carências porque nós também temos dificuldade de absorver. Talvez você já se relacionou assim. Ou você conhece alguém que ela não é carente porque não tem, porque ela tem dificuldade de absorver. E se você está casado com um homem ou com uma mulher assim, você vai entender um pouquinho melhor sobre a orfandade. Por que ela tem dificuldade de absorver? Vamos lá, segundo lugar. Não escolhemos se os nossos pais nos afetam. Repita comigo. Nós não escolhemos se os nossos pais nos afetam.
Seu pai e a sua mãe vai afetar você. Porque nós temos afetos. Nós escolhemos o que nós vamos fazer com esses afetos. Essa é a nossa decisão. Mesmo que você não tenha tido um pai, você seja órfão de luto, eu quero te dizer, você carrega um pai na sua mente e uma mãe na sua mente. Você tem projeções. Estudos que são realizados com crianças adotadas, ainda assim, mesmo com pais, elas ainda carregam em si as idealizações de como deveria ter sido esse pai e essa mãe. Então está presente isso em nós. Nós queremos de alguma maneira buscar a nossa identidade. Os pais são responsáveis por nos dar 3 coisas. Identidade, quem somos nós? Como nós nos vemos? O que nós fazemos? São os nossos pais que estabelecem a base da nossa identidade. A nossa capacidade de relacionar-nos, são os nossos pais que estabelecem. E as heranças. Os pais deixam heranças física, emocional, espiritual e genética. Tem a ver com os nossos pais. Os nossos pais deixam marcas e heranças. Então é impossível, mesmo que você diga, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, aquele homem, aquela mulher, mesmo que você diga, eles afetam você. Mesmo nunca tendo feito nada para mim, não ligo para meu pai, tanto faz. Pastor, isso já lidei com isso, já esqueci. Está tudo resolvido na minha vida. Não sinto falta, ele não me procura, eu não procuro. Está tudo bem. Eu falei assim, não é verdade. Não é verdade. Você só consegue viver uma vida significativa na conjugalidade quando você vive o luto desta paternidade ou esta maternidade que você tem. Só quando você encara de verdade. É igual o luto. Eu já estou entrando para o final, porque eu me empolgo muito, quando chega no final eu corro, né? Já estou indo para o final. Né? Você só consegue lidar com a paternidade, primeiro quando você aceita que dói. Não tem como, gente. Enquanto você, é igual o luto. Eu estava pensando assim comigo, terapeuticamente, há mais de 25 anos que acompanho gente com orfandade. Eu estudo sobre esse tema, até porque eu fiquei órfão com 7 anos. E aí aí eu fiquei pensando, Jesus, preciso falar uma coisa para esse povo, para não deixar só, meu Deus, sou órfão e agora, o que eu faço, né? E aí a primeira coisa que me veio, o Espírito Santo dizendo, filho, como que se lida com orfandade? Orfandade é luto. E eu aqui comigo, sim, Senhor, orfandade é luto. E como que a gente lida com o luto? Isso você sabe bem. Eu falei assim, pior que eu sei. Porque orfandade é luto. E a primeira coisa do luto que você tem que fazer para encarar o luto, e para você sair e se organizar do luto, é você sofrer. Pastor, mas como que a gente faz luto de uma mãe, de um pai que eu tenho, que eu me sinto órfão? Fala assim, aceitar esse pai. Mas não é fácil não, por quê? Porque aceitar o pai e a mãe que você tem, ou que você não teve, implica que você tem que quebrar aquele ideal que você criou. Você tem que quebrar aquele ideal. Às vezes nós queremos uma mãe que fale para a gente, filho, eu tenho orgulho de você. Ou um pai que diga assim, filho, estou aqui para te defender. E aquele homem não sai esse negócio. Não consegue. Quantas vezes eu tenho que dizer para pessoas dizendo assim, às vezes em lágrimas elas dizem, será que ela não pode um dia dizer para mim que ela tem orgulho de mim, que eu sou uma boa mãe, que eu sou uma boa mulher? Será que ele não consegue dizer para mim que ele sente minha falta, que ele está por mim, que ele me protegerá, que ele sente muito, eu só queria ouvir dele?
pelo menos reconhecimento, alguma coisa que ele falasse. E é tão doloroso, irmãos, que eu não tenho que dizer para essas pessoas e dizer para eles: esse é o pai que você tem. E você precisa fazer luto desse pai idealizado, dessa mãe idealizada. Senão sua vida vai paralisar. Porque não tem outra forma. O luto, a gente diz assim: eu tenho que aceitar o que eu não posso mudar. Porque eu não consigo mudar o outro. Eu não vou conseguir dizer: mãe, fala alguma coisa boa para mim. Eu tenho tanta coisa boa, você não vê. Pai, diz pelo menos para mim que eu fui importante. E ali você escuta histórias, e é tão doloroso, e às vezes a gente precisa dizer: isso não tem a ver com você, ele não tem, ela não tem. Então você precisa aceitar. A segunda coisa é que você tem que pegar todas as carências, sabe, as feridas, as expectativas não cumpridas, aquela ligação, aquela aprovação, aquela comida, aquela janta, aquele bolo de aniversário, aqueles elogios, aquela túnica colorida. Aquela túnica colorida que não chegou. Que só chegou para seu irmão, para sua irmã. Às vezes você precisa aceitar e dizer: ele não tem. Ele não tem. Ela não tem. Mas só que isso não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Não é fácil não. Isso é feito com muita lágrima, com muita dor. Porque é um luto mesmo, que a gente enterra um pai e uma mãe idealizada. E aí a gente tem que lidar com aquilo e entregar as nossas carências, porque você já reparou que as tuas carências o teu cônjuge não vai suprir. Porque ele é tão carente quanto você, porque ele não vai poder ser seu pai, ela não vai poder ser sua mãe, que senão vai dar errado esse casamento. Esse casamento vai ficar capenga, ele vai ficar meio torto, sabe? Não vai dar. Ele não tem paciência, ela não vai ter paciência, porque ela não casou para ter um filho, para ter uma filha. Não, eles casaram para partilhar, para ser igual, para cooperar, para juntos como parceiros. O outro não pode dar aquilo que só um pai pode dar. Então, pastor, eu nunca vou ter. Aí eu quero te dizer uma coisa bem dolorosa. Não. Não. Mas como que eu vou fazer? Deus tem o poder de curar você. De curar você. De curar você. De que isto seja sarado. Para que você viva uma conjugalidade saudável. Para que os teus filhos não sejam órfãos. Porque senão você vai repetir isso. Você vai repetir essa orfandade. Então nós não escolhemos se os nossos pais vão nos afetar ou não. E nós temos a tendência de repetir. Agora, para ficar um pouquinho mais claro para você, vamos ver quais são as feridas que vêm por meio do pai, da orfandade por um pai, homem, e por uma mãe. É diferente. Porque as funções de uma mãe e as funções de um pai são distintas. Elas são complementares, mas elas não são iguais enquanto potência. Então vamos lá. Vamos começar com o pai, com o homem. O que o pai, aqui a figura masculina, ela comunica na relação. Quando a paternidade, a orfandade tem a ver com a figura masculina, o que faltou? O que falta é direção.
limites e proteção. A figura masculina, ela comunica sobre o futuro. É ela que vai dar direção. É para lá. Por isso que é muito comum, eu como terapeuta, como conselheiro, é muito comum você perceber uma pessoa, eu não sei o que fazer, eu não sei o que decidir, não sei o que eu vou fazer com o futuro da minha vida. A pessoa está dando volta. A primeira pergunta que eu faço: como foi a relação com seu pai? Imediatamente você vê a orfandade paternal. Houve uma deficiência de comunicação. O vínculo, o apego, ele não foi construído com esse pai. Porque a figura masculina, a primeira a estabelecer direção. Quando você tem um apego seguro com um pai, a figura masculina, a primeira coisa que você tem é direção. Você sabe para onde você está indo. A segunda é limites. Quando você tem orfandade paternal, você tem dificuldades de estabelecer limites e de respeitar limites. Por quê? Porque a mãe, ela estabelece vínculos, mas a mãe, ela não consegue estabelecer limites do mesmo jeito que um pai, figura masculina. E se você for honesta, mãe e pai, você sabe disso. Quantas vezes a Sueli dá umas broncas nos meninos? E já viu mãe? Mãe fala pra caramba, aqui entre nós, né? Repete 5 vezes a mesma coisa. Por que não? O que você não está fazendo? E eu já falei, eu estou cansado. Quando eu morrer, você vai ver. Aí que você vai sentir minha falta. Aí que você vai ver. E começa, e fala uma. Aí vem o pai. Fulano, quero que você faça isso. Sim, senhor. Aí ela vira assim: por que eles não me obedecem? Por que comigo é assim? Mas calma, mãe, não fica triste não. Porque quando eles estão sofrendo, a primeira coisa que eles vão dizer é o quê? É pai? Não, é mãe. Porque o limite é de fora para dentro. As mães é de dentro para fora. Então a orfandade masculina, sabe, do pai, ela fica com dificuldade de saber lidar com os limites. São mulheres e homens que vivem relacionamentos exageradamente ou possessivos ou distantes. Não conseguem estabelecer fronteiras. Vão para um extremo, para o outro, ou é muito ou é pouco. E essas dificuldades de limites, né, fica na orfandade masculina. Mas também a proteção. Aqui nós temos uma das questões muito claras. Insegurança. Medo de faltar. Geralmente o medo e a insegurança com os recursos financeiros está muito relacionada à paternidade. A paternidade. É interessante quando você teve vínculos de apego seguro com um pai masculino e este pai comunicou segurança e proteção financeira. Geralmente os filhos, eles não têm esta insegurança em relação ao faltar, a tomar decisões. Geralmente quando pessoas me procuram e dizem assim: pastor, eu tenho dificuldade, eu estou com medo de tomar uma decisão no futuro, na minha vida, se eu mudo de emprego, se eu não mudo de emprego, se eu vou para o campo missionário, se vai faltar, qual é o seu medo? E aí eu percebo que o medo é a escassez. A primeira pergunta que eu faço: me conta o relacionamento com o seu pai. Porque a dificuldade com a figura paternal é essa que vai me comunicar segurança. Aqui nós chamamos de noção de missão, para onde eu vou. E as mães? Vamos lá, para as mães. As mães, a orfandade feminina,
maternal, ou a falta de comprometimento, a dificuldade, a falha na maternidade, ela dificulta primeiro nos vínculos. É por isso que a psicologia estudou durante muitos anos, quando ela começou, principalmente a psicanálise, e o pessoal brinca muito, né? Tudo é culpa da mãe, né? Tudo é culpa da mãe, já viram? Psicologia fala assim, já sei, é culpa da mãe, culpa da mãe. Toda a psicologia começou a estudar muito as questões, as neuroses, as psicoses, sabe, os transtornos, tudo vem de origem da mãe, né? As mães ficaram bravas, agora já a psicologia moderna começou a botar o pai nesse negócio, graças a Deus está ficando mais equilibrado. Mas é verdade que o primeiro efeito de um vínculo corrompido, distorcido, ausentes da maternidade, está relacionada com os vínculos. O que é vínculos? A nossa capacidade de relacionar-nos, de estabelecer relações, de convivência. Quem é que ensina sobre convivência? Porque vínculos têm a ver com intimidade. Por isso que eu sempre digo para vocês que estão aqui, homens, que diálogo para uma mulher não tem a ver com conversar fatos. Tem a ver com se vincular. Isso que é dialogar para uma mulher. Me fala o que você está sentindo. Já viu uma mulher conversando com um homem? O que você está pensando? Não, nada. Nossa, mas você não quer falar. Deve ser alguma coisa, hein? Ou se não, fala assim, vamos conversar, amor. Tá bom, quer conversar sobre o quê? Não, você não gosta de conversar comigo? Eu vejo que você conversando com tantas pessoas. Mas comigo você não quer compartilhar, né? Porque a mulher, ela acha que o homem é igual a mulher, né? Então, porque a mulher, ela é totalmente vínculo, gente. Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E a conversa é totalmente. Eu chego para os meninos e eu falo, e aí, menino, como foi? De boa, pai. E a escola? Tranquilo. E os professores? Tranquilo, paizão. De boa, suave. E as provas? Tá ruim. É monossilábico. E a gente se entende. Então, tranquilo. Vamos comer? Bora. Entendeu? É assim, a Sueli tenta conversar com os meninos, eles não abrem nada. Agora vou conversar com as meninas. Nossa, eu que gosto de conversar. E aí, filha, como que você está? Ah, pai, não está legal não. Aí começa. E quando você acha que ela vai terminar, ela olha para mim, para os olhos e fala assim, pai, e me conta você do seu dia. E quando eu estou tentando fugir, ela solta uma outra. Me diz como que você está se sentindo, pai. E por aí vai, entendeu? É outro negócio, é outro ambiente, outra realidade. As mães, elas ensinam os filhos a se vincular, porque tem a ver com intimidade, com afeto, com o carinho, com o abraço. É diferente. Então a orfandade de uma mãe, ela deixa esta carência afetiva. A orfandade paternal, ela deixa insegurança em relação ao futuro, à conquista pela vida, ao avançar. Mas a orfandade feminina, ela deixa espaços vazios na organização da vida. Por quê? Porque as mães comunicam organização. Repita comigo. Organização. É as mães que comunicam. Essa organização que começa de dentro para fora. Se bobear, uma mãe que colocaram até o filho numa prateleira. Já viu? Aí eu fico impressionando. A Sueli fala assim, amor, quer que eu te ajude a cozinhar? Eu falo, me ajuda. Eu lavo as louças. Fala assim, tá bom. Aí eu pego uma faca, corto e viro para mexer na panela. Quando volto, cadê a faca, Jesus? Não, já lavei. Deus do céu.
Eu estou lá cortando, deixo a casca da cebola, me viro, eu falo assim, nossa amor, mas você faz uma bagunça. Eu falo assim, Jesus amado, calma. A organização intrínseca está nelas. É o mundo, né? É tudo florzinha, é belezinha. É arrumar, é deixar tudo. Nós homens tendemos a lógica, a prática. Os homens dizem assim, vai ter lembrancinha. As mulheres falam, vai ter lembrancinha no encontro de casais. Os homens falam assim, que lembrancinha? Não precisa. A não ser que seja de comer. A organização é delas, é de vocês. E nutrição. Nutrição começa desde o amamentar. Só que, por favor, não pense que um bebê se nutre de leite. Ela se nutre de leite, mas dos olhos da mãe, do afeto, do apego, do abraço. A amamentação não apenas nutre uma criança de leite, ela nutre do afeto, da segurança, dos olhos, do encantamento. Já viu um bebê olhando para a mãe? Apaixonada. É esta relação que gera segurança. A nutrição que vem, então, as carências de uma orfandade maternal, elas têm esta dificuldade. Por isso que, geralmente, os psicólogos, nutricionistas, terapeutas, quando vem um gordinho, primeira coisa que ele diz, como foi a relação com quem? Com a mãe. Como foi? Por isso que você está vendo, eu sou órfã de mãe, viu, gente? Você tem, não estou dizendo que é determinante, tá, gente? É apenas um dos aspectos, tá? Não estou falando que é todo gordinho porque tem problema com a mãe. Não, não é isso. Tem outros fatores, seria tão simples a vida se fosse assim. Mas eu estou falando que sim, fatores que envolvem aspectos com a alimentação, as disfunções alimentares, estão relacionados sim com a relação que houve com uma mãe. Porque ela que vai estar nutrindo. Porque não dá comida só, não é só comida, é afeto, é vínculos. E o casal, eu não vou explorar isso, só vou ler, só para matar sua curiosidade. O casal, junto à noção de equipe, eles comunicam sobre sexualidade, sobre afetividade e sobre companheirismo. Estas relações comunicam a chamada identidade, que tem a ver com compromisso, fidelidade e confiança. Então, estas orfandades, elas estarão presentes. Agora vamos lá, que o tempo voa aqui na frente. Quais são os ecos da orfandade? Como ela gera na conjugalidade? Destaquei elas um pouquinho mais claras para você. Primeiro, inseguranças e medos, que ecoam em formas excessivas nos relacionamentos afetivos. A orfandade, tanto pelo lado do pai quanto da mãe, ela cria nos filhos, quando houve um apego inseguro ou ansioso, os estudiosos vão dizer, existe um teórico chamado Bowlby, um etólogo, ou seja, que ele estuda os animais e os comportamentos, a partir disso elaborou uma teoria, como as crianças se sentem seguras ou inseguras. Nesta teoria, ela vai dizer que existe pelo menos 3 a 4 apegos. Primeiro apego, a primeira forma como uma pessoa se envolve nos relacionamentos é chamado de apego ansioso. O que é o apego ansioso? É quando uma criança, ela não tem segurança de que o pai vai voltar quando fica na creche. Ela corre, ela gruda na mãe, ela não gosta de ficar nos braços de uma outra pessoa. Ela não se sente segura, então ela abraça. Você vê isso em adultos. É aquelas pessoas que vivem relacionamentos possessivos, que ecoam em ciúmes, porque ciúmes é o medo do abandono. Então, há uma forma excessiva. Mas talvez você está dizendo, não, eu não sou possessivo não. Pelo contrário,
Eu tenho dificuldade de me relacionar. Então o seu apego, ele é evitativo. É o outro extremo. Na verdade, eu não me vinculo. Por quê? Porque eu não quero sofrer o abandono. Por isso que eu tenho dificuldade de me relacionar. Eu não me envolvo porque eu já sofri a ruptura. Eu já sofri o impacto da orfandade. Então agora eu tenho dificuldade, eu não quero relacionar-me. Eu coloco barreiras, e muitas barreiras, para que alguém prove. E ainda provando, eu me sinto inseguro, insegura. Porque eu não quero, eu evito. Porque eu evitando, eu não vou sofrer com apego. Você percebe essa experiência, por exemplo, como ela é marcante, em pessoas que mudam muito de lugar. Gente que muda muito de lugar diz assim: não quero nem comprar móveis porque eu sei que eu vou mudar. Eu não quero nem fazer amizades, que eu já mudei mais de 25 vezes. Eu não quero mais. Por quê? Porque eu já sei que isso vai ser arrancado de mim. Então eu crio um apego chamado evitativo. Mas há outros que criam um apego chamado ambivalente, que é uma mistura dos dois. Por quê? Porque é uma pessoa que está confusa. Ela tem a necessidade de se relacionar, mas tem o medo de perder. Então ela começa um relacionamento de namoro, enquanto aquela pessoa, ela se mostra resiliente, desistente, assim, vai dando, vai ficando difícil, ela fica toda confiante, ela corre atrás, ela corre, ela luta, ela diz: eu quero você, eu vou namorar você, eu corro atrás de você. E aí quando ele alcança o desafio, e a pessoa diz assim: agora você me conquistou, aí a pessoa se apavora. Aí ela fica com medo, aí ela fala: não quero mais. Ela só sabe se relacionar com alguém que foge. Porque quando alguém ama, ela não consegue, porque ela fica com medo de perder. Por isso que ela, quando o relacionamento começa a ficar sério, aí a pessoa foge. Isso é fruto da orfandade. Fruto da orfandade. Tem dificuldade de entrega. Tem dificuldade de envolvimento. Então, as inseguranças e os medos ecoam de formas excessivas no relacionamento. E se você está se reconhecendo dentro dessa fala, eu quero te dar esperança em Jesus. Deus pode curar na paternidade do Pai, de Deus. Ele tem a capacidade de sarar as tuas feridas, de curar você, de permitir que você não se relacione mais de forma excessiva, ou possessiva, ou evitativa, ou aquela confusão que é a sua vida afetiva. Não. Jesus quer ensinar você a relacionar-se de forma saudável. Porque o Pai quer adotar você como filho. E nele você pode ser curado das suas orfandades, como eu fui. Deus pode curar você. Ele tem o poder de fazer isso. Isso não acontece talvez de um dia para a noite. Não é de forma imediata. Mas o Senhor, Ele usa processos que Ele conhece muito bem como tratar você. Então, às vezes, você pode estar casado com um cônjuge que ele tem dificuldade, que é difícil, que é evitativo, ele maltrata, ele é grosso, ele distancia, ele diz assim: eu sei que você vai me deixar, vai embora então. Então vai embora. Pega suas coisas e vai embora. Mas aí se você vá, ela fica desesperada, triste, ruim. Você não me ama. Mas você fala: mas você me mandou embora, miserável. Mas não era para você ir. Era para você ficar. Por quê? Porque tem o apego evitativo. E o outro lado? Não me deixe, não vai embora, fica comigo. Vamos viajar, vamos ficar. Aí outra pessoa fala assim: meu Deus do céu, você me sufoca. É muito. Eu gostei no começo, mas agora estou sufocado por você. Dá um tempinho, dá uma distância. Você não gosta de mim, não. Você não gosta da minha companhia. Você está gostando de outra? Você está gostando de outro? O que foi?
Fiz alguma coisa errada para você? Não, está tudo bem. Não, me conta. O que está vendo? É o apego ansioso. É o medo do abandono. Segundo eco que gera na conjugalidade são as projeções disfuncionais. Projeções disfuncionais em relação ao cônjuge. É quando o outro é solicitado, exigido, convidado, o outro projeta para que aquela mulher seja mãe ou aquele homem seja o pai. Mas não somente no casamento. Às vezes eu quero que o pastor seja meu pai. Às vezes eu quero que o meu chefe seja meu pai. Às vezes eu quero, e isso cria disfunções, como uma mulher que o chefe deu oportunidade, trata bem, ela tem dívida, e ela está tanto tempo naquela empresa sendo usada, sendo abusada, do ponto de vista de trabalho, sem promoção, com baixo salário, e ela ainda se sente em dívida, porque ela acredita que aquele homem é bom, que aquela mulher é boa. Porque aquele chefe, aquele trabalho, aquela pessoa, aquele pastor foi colocado no lugar de pai. E isto gera relacionamentos disfuncionais, excessos, cegueira, áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E aí, a gente precisa novamente lidar com as nossas orfandades. Às vezes o seu cônjuge está te dizendo: você está sendo usado, você está excessivamente, você não consegue se posicionar, e você percebe claramente que aquela pessoa está vivendo relacionamentos projetivos. Ela está projetando a sua orfandade em algum outro lugar para ser curado. Esses papéis impedem, eles distorcem, eles escravizam, eles limitam, eles paralisam a vida. Elas fazem com que a gente fique dando voltas, voltas e voltas. Aprisionamento à amargura é o outro eco da orfandade. O aprisionamento à amargura, ela gera uma mentalidade persecutória ou obsessiva. A mentalidade persecutória é aquela mente onde eu acredito que todo mundo está me perseguindo. Todos são contra mim. Ninguém gosta de mim. Todo mundo fala mal de mim. Meu pai, minha mãe, o cunhado, o vizinho, a pessoa, o pastor, os irmãos da igreja. Aí você percebe que o mundo todo gira contra você. Se você acredita nisso, cuidado, você pode ter um problema. Todo mundo contra você, não. Você não é o centro das atenções. Ninguém se organiza em função de você. Talvez o problema seja os seus óculos, a sua mente. E você às vezes está vivendo essa orfandade porque a rejeição criou aquela ideia de que você não é amado. Que você não é amado e que ninguém vai gostar de você. E na verdade não é isso. É o tipo de pensamento. O obsessivo também não. Eu vou provar para todo mundo que eu sou, que eu consigo. Eu ouvi um impacto tão triste e ao mesmo tempo tão potente da Maria Gabriela, que é aquela entrevistadora, tem um talk show. Apareceu esses dias eu vendo sobre a orfandade e ela falando da mãe dela. E ela diz a seguinte frase: tudo o que eu me tornei foi por causa da minha mãe. E aí ela fala, depois de um processo de terapia, ela diz assim: mas hoje eu já aceitei que não era eu, era ela. Essa é a mãe que eu tenho. Mas tudo que eu fiz, tentei ser a melhor de tudo para poder compensar essa falta. Ela mesma admite. Claro que é conversa de uma pessoa que já está há alguns anos em processo de lidar. E ela mesma reconhece isso. E eu falo, como é terrível. E isso é o comportamento obsessivo. Porque a gente fica querendo perseguir uma coisa, às vezes, acreditando que agora sim meu pai vai me aprovar, agora sim a minha mãe vai me aprovar, agora que não tem mais José, eu vou ser o filho favorito. Não.
Agora que eu tenho a bênção do meu pai, a minha vida vai ser boa, diria Jacó. Não, ele fugiu. Ele fugiu. A amargura, que é quando a gente fica preso a essas carências, a nossa vida assume comportamentos extremos. Por isso, em quarto lugar, ecoa na minha conjugalidade esquemas de comportamentos compensatórios. Repita comigo: comportamentos compensatórios. O que eu uso? Eu uso compensações para lidar com a minha dor. Como demais, trabalho demais, sexo demais, dormir demais, tudo demais, espiritualidade demais. Eu costumo dizer, tudo que é demais tem algo disfuncional. Tudo que é exagerado tem um comportamento disfuncional. Algo não está bem. Então isto vai gerando uma série de questões que desequilibram a vida. Falta temperança, falta domínio próprio, debilidade emocional. A pessoa vive uma paralisia em muitas áreas da vida. Debilidade emocional é esse comportamento vitimista. Ó dó, ó vida, está tudo ruim, está muito difícil. Eu sei que as dificuldades fazem parte da vida, irmão, não tem nenhum problema lamentável. Você pode lamentar, você pode chorar e você pode se queixar. Aleluia, amém, glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Agora, ficar toda hora, todo dia, todo momento, nunca tem verão para você, só tem inverno. Não, inverno tem, faz parte da vida, gente. Mas também verão tem que ter primavera, tem que ter outono. Só uma coisa só. A Bíblia diz que o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. Agora o problema é quando a alegria nunca vem. Aí muitas vezes o problema tem a ver com sua mentalidade. Aí às vezes o problema são seus óculos. Aí tem a ver com esse vitimismo. Você não foi curado, você permanece lambendo ferida. Você está fazendo altares para as feridas. Você está contando. Sim, há um momento que você conta, que você diz, é difícil, doloroso, mas tem que ter um tempo onde você tem que cessar aquilo e mudar, e tem que ter um tempo diferente, e passou, e vamos lá. Gente, não dá para viver mais em função das nossas feridas. O luto precisa terminar. Claro, tem um tempo, sim, leva alguns anos, sim. Mas há um momento. E aqui entre nós, irmãos, aqui entre nós, é muito difícil para um homem ou uma mulher casar com uma pessoa e viver o tempo. Geralmente quando casa com alguém assim, a pessoa fala assim, ele é assim porque ele nunca foi amado, tadinho, não teve pai, não teve mãe, a vida é muito sofrida, mas eu vou entrar na vida dele. Aleluia, e eu vou consertá-lo. Eu vou consertar, porque ele não conheceu uma mulher capaz de amá-lo. Ele não sabe o que é ser amado. Ele não conheceu uma mulher, um homem que vai protegê-lo e cuidá-la. Aí ele entra naquilo para salvar, chamado complexo de Messias. Eu sou o salvador daquela pessoa. E aí você entra nesse negócio. Aí passam os anos. Daqui a pouco eu estou falando, não aguento mais esse homem, pelo amor de Deus. Não aguento mais a mulher. Às vezes fala assim, já começou a ladainha. Cá entre nós, irmãos, cansa. Às vezes eu tenho vontade de falar para alguns homens, vira homem, levanta o peito, estupa, estuda essas lágrimas. Que isso, rapaz? Presta atenção. Quem é o homem aqui? Repita comigo. Eu sou o homem. Repita de novo. Eu sou o homem nesse negócio. Porque não dá, gente. Às vezes, sabe, às vezes eu tenho a impressão que aquela mulher está lá tentando e já cansou de... E mulheres? Tem homens que não aguentam mais. Toda hora fica cuidando. Toda hora é difícil. Toda horinha. Não, peraí. Vira também, cadê aquela mulher, cadê aquela pessoa que se cuida, que olha?
Eu quero aquela mulher bonita que às vezes bota um salto alto, fica assim, levanta. Vai lá. É posição, é postura. Aquele período que vocês ficam ruim pra caramba, arrependidos de não ter morrido de noite, mas tem que passar. Dura uns 10 dias aí no mais. Mas os outros precisam uma postura. Gente, ninguém suporta ficar com uma pessoa o tempo todo, ferida, e 10 anos, e 15 anos, e 20 anos. Não dá, não. Não dá para viver assim. Nossa, pastor, agora você está pegando pesado comigo. Sim, estou mesmo, estou. Eu sei disso. Pastor, o que eu vou fazer? Você precisa buscar ajuda profissional, de aconselhamento, de livro, de terapia, encontro do nós, mas você precisa. Agressividade, passividade disfuncional, gente parada, a pessoa paralisa na sua vida. Agressividade caótica, eu vou falar só sobre isso no último encontro. Fica violenta, responde a frustrações da vida com ataque. E propagação das feridas, esta que é uma das mais tristes. Propagação das feridas nos filhos e outros. Termino. Olha o que vai dizer Gênesis 45, 21, 22. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhe carros conforme o mando de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um mudas de roupa. Mas para Benjamim, que era irmão do pai e mãe, o caçula, deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Mais uma vez, José. Mais uma vez. Novamente, a multiplicação da rejeição, da orfandade. Sabe o que eu estou querendo te dizer com isso? Nós precisamos fechar os ciclos de feridas sobre os nossos filhos. Talvez você vai dizer assim, pastor, é muito difícil, é muito complicado. Deixa eu te dizer, sim, é muito difícil. Mas é possível. É possível. Porque quando você experimenta a cura das suas feridas, da orfandade, você não vai repeti-la sobre a vida dos teus filhos. Você não vai projetar. Porque se você não curar isso, talvez você não faça a rejeição que você sofreu, mas você vai levar ao outro extremo, você vai ficar na super proteção. Porque é assim. Aquele que não recebeu nada, o que ele faz com os filhos se não é tratado? Ele vai dar tudo. Vai para o outro lado. E o outro lado gera outros tipos de problemas, de disfunções. Então a conjugalidade, muitas vezes, Deus está dizendo para você nesta noite, eu quero curar as feridas da tua orfandade. Se você é um homem, Deus está dizendo para você, você foi chamado para dar direção, para dar proteção, para dar limites. Se você é uma mulher, Ele está dizendo para você, você foi chamada para nutrir, para organizar, para criar vínculos, ensinar, eu chamo você. Muitos homens, a maior orfandade hoje é de homens. E em decorrência do homem sair e estar ausente, distante, também os filhos experimentaram a orfandade da mãe. Por quê? Porque essa mãe teve que trabalhar para sustentar. E o trabalho a arrancou. E muitas vezes esses filhos ficam órfãos de mãe e de pai. Não por opção. E esse é o esquema de Satanás. Gerar órfãos. Sabe por quê? Porque os órfãos são fáceis de ser adotados por qualquer aparência de afeto e de amor. Os abusadores sabem disso. Os traficantes sabem disso. Os homens violentos sabem disso. É fácil um carente ver afeto
onde não existe. Por isso Deus está levantando uma geração de homens, de mulheres, que precisam ser curados. Historicamente, sabe quando começou a orfandade? Na década de 60. Principalmente dos 68 em diante. Na geração de sexo, drogas e rock and roll. Sabe por quê? Porque no sexo, drogas e rock and roll, aí começaram a gerar os primeiros órfãos. Porque eram filhos sem pais. E esta geração multiplicou órfãos. E somos cada vez mais uma geração de órfãos. Mas Deus está chamando pessoas para serem curados. Para serem curados. Eu quero te convidar a você ficar em pé. Quero convidar você a um tempo de oração, de clamor. Eu não sei como Deus falou com você nesta noite. De que maneira Deus está ministrando na sua vida. Mas o Senhor tem uma palavra para você. A esperança. Manassés é possível para você também. Deus me fez esquecer o sofrimento da casa do meu pai. Deus quer curar você. Talvez você vai precisar, agora aqui, liberar perdão sobre um pai, sobre uma mãe. Assumir, admitir que de alguma forma a orfandade passou perto de você. Talvez você vai precisar dizer: Senhor, eu não quero mais manter no meu coração, na minha mente. Eu quero aceitar os meus pais, nas imperfeições, nas ausências. Eu aceito, Senhor, isso. Eu aceito, Pai. Eu não posso mudar isso, Senhor, mas eu entrego as minhas dores, as minhas carências ao Senhor. E eu quero começar a me concentrar no que eu posso mudar, no que cabe a mim, Senhor, agora. A minha vida. Não quero ficar preso a feridas, a vitimismo. Não quero, Senhor, continuar repetindo feridas uma e outra vez. Senhor, me ajude a amar um órfão. Me ajude, Senhor, a orar agora que eu vejo qual é a ferida do meu cônjuge. Muda a história dele, ó Pai, muda a história dela. Move o mundo espiritual, a mente, o coração e comece a curar essa vida, ó Pai, porque há esperança, Senhor. A minha casa precisa de cura, Senhor. Manassés precisa chegar em casa, Senhor, no meu casamento. O Senhor pode trazer de volta, o Senhor pode sarar um coração para nascer o amor, a relação saudável. Eu não quero mais uma relação possessiva, ciumenta, insegura, olhando para o medo do futuro, com relações ansiosas, com pensamento, Senhor, de que eu não sou amado, de que o tempo todo eu sou atacado. Eu não quero mais isso, Senhor. Não quero ficar mais mendigando, Senhor, afeto. Cura minhas carências, ó Pai. Sara, Senhor, a minha vida. Ó Senhor, me ajuda a ocupar o lugar que o Senhor quer que eu seja neste casamento, nesta conjugalidade. Me ajude a ver o outro e a esperar o do outro aquilo que o Senhor quer que eu espere. Senhor, eu estou admitindo que muitas vezes eu esperei do meu cônjuge o lugar que não é dele, era do meu pai ou da minha mãe.
E é doloroso, Senhor, eu abrir mão e dizer que eu não vou ter isso desse jeito. Mas eu posso ter o amor de um esposo, o amor de uma esposa. Porque foi isso que o Senhor trouxe. As minhas feridas, os anos de orfandade, eu sei que eles não voltam, não é possível essa cura. Mas o Senhor, aliás, não é possível eu ter de volta isso, mas é possível a cura, Senhor. Então eu quero a cura, Pai. Eu quero que o Senhor repreenda o espírito de rejeição da minha casa, o espírito de orfandade do meu lar, Senhor. As disfunções do comportamento, as perseguições sobre os meus filhos, repreenda, Senhor, em nome de Jesus. Dê uma ordem no mundo espiritual, traga os meus filhos de volta, Senhor, que eles não sejam adotados por espíritos persecutórios, que eles não repitam as mesmas coisas que aconteceram comigo, Senhor. Venha sobre a casa deles, sobre a vida deles, sobre o casamento deles, a minha geração, a geração dos meus netos, das minhas netas. Senhor, em nome de Jesus, luta por mim, Senhor. Defenda a minha casa, Senhor. Venha sobre a minha história. Me perdoe, Senhor, pelo divórcio. Me perdoe pelo abandono. Me perdoe pelo distanciamento. Me perdoe pelo excesso. Eu reconheço, Senhor. Você pode dizer isso ao Senhor, que eu também tenho gerado órfãos. Eu me arrependo disso, Jesus, porque hoje eu vi o que eu fiz, o que eu realizei, os vazios que eu deixei. Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor, e me perdoe. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode ir lá e alcançar a minha filha, e alcançar o meu filho, e curar os vazios que eu deixei. E se tem alguma coisa que eu preciso fazer para retomar esses lugares vazios, esses espaços, me guie, Senhor. Mas tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, Senhor. Me ajude, Senhor. Abra minha boca, meu entendimento. Ajude-me a alcançar o coração do meu filho, da minha filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso de Ti, Senhor. Muda a história, Senhor, dos meus filhos. Eu estou trazendo eles aqui no Teu altar agora, e dizendo ao Senhor que o Senhor derrama o Teu sangue, os visite e realize uma grande transformação. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Vamos cantar juntos, vamos louvar ao nosso Deus.